nome é Elaine Aparecida da Silva Rossi, eu sou servidora aposentada da Justiça Federal, trabalhei 31 anos na Justiça Federal e por muitos anos eu fui diretora do NAGE, inclusive me aposentei como diretora. Em 2003 surgiu o projeto piloto de implantação do EPROC na Vara de Londrina, e era uma vara do juizado, e naquela época, como o EPROC foi criado por uma comissão pequena de poucos servidores da Justiça Federal e do Tribunal, então havia uma insegurança muito grande dos servidores em relação a esse novo sistema, até porque o pessoal estava muito acostumado com o processo físico. E quando tem uma mudança, é natural que as pessoas gerem uma expectativa em relação ao novo sistema e também insegurança, porque alguns serviços, pelo que nós conhecíamos do EPROC, deixariam de existir para os servidores. Por exemplo, a distribuição, que eu era responsável por essa seção também da distribuição, não existiria mais com esse novo sistema, porque os próprios advogados, eles distribuiriam as ações. Posteriormente, depois com a ordem do tribunal para implantar todo esse sistema na 4ª região, aí houve maior insegurança ainda porque mexeriam com todas as varas, né, todos os juízes, e a preocupação maior era se a prestação jurisdicional seria aplicada de acordo com esse novo sistema também. Os servidores ficaram inseguros porque não sabiam, nós não tínhamos na época cursos para saber como ele funcionava, e eu, como diretora do NAGE, eu percebi que eu recebia muitas ligações de todas as partes possíveis, por exemplo, procuradores, advogados, servidores, juízes, todo mundo questionando como funcionaria esse sistema, né? E essa modernização da justiça, né? E um certo dia eu recebi um telefonema de um senhor que se identificou como dono de uma empresa chamada Bonjour. E o Bonjour, para quem não conhece, era uma empresa onde os patronos, os advogados, contratavam para acompanhar intimações processuais. Então, eles recebiam os diários oficiais e cada advogado, eles recortavam as intimações e encaminhavam para os advogados, e esses advogados vinham até a justiça para verificar os processos e acompanhar, ou seja, verificar do que tinham sido intimados. E eu me lembro que nessa época o dono me questionou sobre o processo eletrônico. E eu ainda não sabia exatamente como funcionaria, mas eu tinha uma noção geral de como era o novo sistema. E expliquei para ele, dizendo que os próprios advogados distribuiriam as ações e digitalizariam os documentos e depois acompanhariam diretamente todas as intimações no sistema. E ele ficou extremamente preocupado porque ele vivia dessas publicações, né? O contrato com os advogados era em cima dessas intimações que deixariam de existir. Claro que ainda teriam os processos físicos que ao longo do tempo ele ainda continuaria atendendo esses advogados. Mas ele teve uma preocupação tão grande em relação a isso que ele até começou a passar mal no telefone, dizendo o que eu vou fazer da minha vida quando realmente todos os processos da justiça deixarem de ser físicos e sim eletrônicos, né? Sendo que daí os advogados não precisariam mais dos serviços dele, né? Então, e foi nesse momento que eu percebi como essa modernização da justiça afetava não só o público interno e as partes envolvidas dos processos, né, procuradores, juízes, diretores, servidores, né, mas também empresas terceirizadas que de certa forma faziam algum serviço para os advogados. E hoje eu diria que, como eu trabalhei com os processos físicos, eu era da época do telex, do fax, eu diria assim que eu não sei como é que nós sobrevivemos a todo aquele trabalho físico, todo aquele trabalho burocrático, vendo hoje o sistema eletrônico e como funciona bem e
tudo muito prático, ágil, e às vezes eu me questiono sobre essa época que a gente viveu.